pessoal, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de escola. E eu sei que escola é o meu habitat natural, foi a vida inteira, né? Hoje menos, mas foi a vida inteira. E eu tô sempre questionando, né? Eu sou uma educadora apaixonada e quem convive comigo sabe o quanto eu questiono sempre a escola. Eu não acho que a escola seja um paraíso de felicidade para muitos alunos. Eu acho que a escola é um espaço que pode ser muito opressor, que pode ser um espaço, inclusive, de medo. Não é medo do professor ou medo do diretor. É um espaço de medo em geral, medo de estar ali naquele lugar. E o que me motivou a gravar esse vídeo hoje foi o segundo episódio da série Adolescência. Todo mundo está falando muito sobre essa série, as análises são incríveis, das mais diversas. Não há nada que eu fale aqui que não tenha sido falado, muito bem falado. Eu concordo com muita coisa que foi dito. Eu estou só fazendo um recorte da série. Nesse episódio, no segundo episódio, onde a maior parte do tempo é na escola, né? Onde o policial vai à escola para tentar entender o que está acontecendo, né? Onde ele aprende com o filho, enfim. E eu penso o seguinte, nós pais, eu sou mãe de adultos, mas eu já fui mãe de adolescentes. E eu sou aquela mãe que carrega um monte de defeitos, que errou pra caramba, que tropeçou, que caiu, que pediu desculpa, que não pediu desculpa, que brigou com os filhos, até hoje a gente briga, volta. O importante que eu digo pra eles é que a gente é um círculo de confiança e que isso a gente não pode quebrar. Porque foi sempre. Mas quando eles eram adolescentes, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui, porque eu acho que funcionou. Eu fui muito próxima dos meus filhos adolescentes. Eu abri conta no Orkut para acompanhar a adolescência deles. Eu procurava receber os adolescentes em casa. Minha casa estava sempre cheia de adolescentes porque eu queria entender. Eu queria saber com quem eles estavam andando, né? Eu lembro que a gente teve um carro grande na época porque eu vivia carregando adolescentes, filho de um monte de gente. Então eu não me importava. Eu gostava daquilo. E não era para me realizar nos meus filhos. Era para entender o mundinho deles e entender o que andava se fazendo, o que andava se falando. Eu sei que hoje é muito pior. Naquela época não tinha o número de redes que tem hoje, não existia tudo que tem hoje, mas já existia internet, já existia comunidade, fórum, né? Eles já se falavam aí por meio de algumas plataformas, então isso já havia começado e eu fazia questão de ficar muito próxima. Mas tá, nós estamos falando de pai e mãe e eu acho que os pais têm que ficar próximos, tem que arranjar tempo, não dá pra jogar tudo pra escola, não dá pra, eu trabalho muito, eu preciso me cuidar, preciso malhar, eu tenho que ter tempo no meu celular, né? Então, assim, a escola que dê conta do meu filho. Não, a gente tem que dar conta. Então, eu não tô aqui pra demonizar professor, não tô aqui pra demonizar a escola A, B ou C. Eu tô questionando uma coisa muito mais ampla. Eu tô olhando pro mundo de hoje com as lentes do Bauman, com as lentes da Hannah Arendt. Eu tô olhando pro mundo hoje com as lentes de Foucault, sim, Vigiar e Punir, né? Quando ele fala do panoptismo, por exemplo, eu fico pensando, cadê a torre? Cadê aquela torre, né, que vigiava todos do Foucault? Ela está dentro do celular? Ela é o algoritmo? Sim. Mas a gente tem acesso? A gente consegue ter controle sobre esses algoritmos? Não. Então hoje a coisa ficou muito, muito pior. Então assim, penso muito. Quando eu olhei aquele episódio, eu falei, meu Deus, de repente você olha uma escola na Inglaterra, primeiro mundo, e você vê tantas semelhanças com uma prisão. E eu sempre disse isso. Eu às vezes passo por algumas escolas andando e vejo aqueles portões e eu falo, meu Deus, será que precisava? E pior que precisa, né? Mas assim, não é só o uniforme da prisão e da escola que se assemelham, são muitas outras coisas. Mas eu nem quero discutir isso, eu quero discutir o seguinte, ninguém na escola sabe do que está acontecendo. Os professores dizem que não tem tempo para isso, que tem que dar conteúdo. A gente sabe que qualidade versus qualidade é algo palpável. Você não consegue, numa turma de 30 alunos, um professor acabado de dar aula, se matando para ganhar a vida dele, ter a paciência e ter o cuidado para olhar para cada aluno e entender o que está acontecendo. A gente sabe que no mundo ideal as turmas seriam pequenas, teria terapeutas no recreio conversando, professores conversando com os alunos. A gente sabe disso tudo e a gente sabe que para ter isso custa caro, né? Custa caro. Mas não me impede de pensar, de sonhar que isso poderia existir. De ter professores que parassem a matéria, parassem de dar álgebra, parassem de dar história, geografia, para conversar com os alunos, entender o que está acontecendo. Ir lá no recreio de bolinho em bolinho, entender a cara mais triste, entender o cara que o aluno que está assim, isolado, né? Entender o que estão fazendo com ele, chamar os outros, perguntar. É sonho? Talvez. Mas eu acho que a escola podia dar conta disso também, sabe? Porque para chegar a um ponto como na série, né? Que a menina é assassinada por um colega, a gente fica pensando, a escola tinha ideia de que isso ia acontecer? Porque ela tinha que ter ideia de que algo estava acontecendo. E esse é o meu ponto em relação à escola. É caro, isso é caro. Ter profissional é caro. Mas também existe uma coisa que é o talento nato do professor, a empatia nata do professor, do terapeuta, do psicólogo, das pessoas, para circularem, para sair da mesa, para sair do gabinete, para sair da planilha, do relatório, para sair do telefone e ir para o pátio, sabe? E conversar com os alunos e parar a aula e fazer um círculo de cadeiras e tentar entender o que está acontecendo com eles.
Porque a gente fala muito de criação, né? A gente não pode criar meninos misóginos, a gente não pode criar uma masculinidade tóxica em volta deles. Tudo isso é vero, tudo isso é verdade, né? A sexualidade, ela é plural, os alunos têm que entender isso, a gente tem que criar meninos para o dia de hoje, a gente não pode reforçar a misoginia, a gente não pode deixar eles soltos por aí num mar que excede o tamanho do planeta, que é a internet e as redes sociais. A gente tem que dar direcionamento, a gente tem que dar colo, a gente tem que dar orientação e a gente tem que ter compreensão do mundo de hoje. Ou seja, a nossa tarefa também não é nada fácil. Mas o que eu me pego pensando é que, na verdade, está se falando muito na questão da masculinidade, né? A masculinidade hegemônica, assim, a gente tem que repensar isso, a toxicidade disso tudo, a misoginia, que os meninos estão ficando misóginos. Isso é horrível, é horrível. Mas eu vou além, eu queria ir além do gênero, eu queria ir além da masculinidade, da questão de criar filhos homens assim ou assado. A gente tem que criar adolescentes mais humanos, a gente tem que olhar para as meninas também, e a gente tem que criar meninas também mais compreensivas. E aí, opinião impopular, vão dizer que eu estou batendo nas meninas, a mulher sempre foi oprimida, eu não estou fazendo nada disso. Eu fui adolescente, eu sou professora de adolescente, não dou mais aula, mas me considero uma eterna professora de adolescente. E eu sei muito bem o comportamento de ambos. E a gente sabe o quão cultural isso é. Eles aprenderam isso na sociedade, a serem como são. Eles entenderam os papéis que eles têm que desempenhar. Eles hoje, com as redes sociais, eles entendem os valores. Eles entendem como valores maiores a beleza, o dinheiro. Mas sempre foi assim. A internet, os algoritmos estão amplificando uma coisa que sempre existiu de alguma maneira. Então a criação é uma criação, aí eu vou usar um termo muito, muito bacana, na minha opinião, tá? Como significado. É uma criação cristã, no melhor sentido da palavra, né? É que adolescentes, homens ou mulheres, do sexo feminino ou masculino, eles entendam compaixão, eles entendam respeito, eles entendam se colocar, vestir o sapato do outro, né? Então é nesse sentido, não é tanto no sentido religioso, é muito mais no sentido filosófico. E aí eu digo, a gente precisa educar os meninos e a gente precisa educar as meninas. A gente precisa parar tudo, parem as máquinas, conversar com esses adolescentes, sabe? Usar o teatro, usar as artes como forma de um se colocar no lugar do outro, sabe? Os meninos não podem se sentir rejeitados a ponto de alimentar, de serem presas fáceis, de serem alimentados por ódio, por misoginia, porque estão rejeitados por meninas que os rejeitam, essa é a verdade. Então a gente precisa pensar nisso tudo e no papel da escola nisso tudo, porque a escola pode ajudar muito além da família. Então eu queria deixar essa provocação, eu venho falar mais disso com toda certeza, mas eu deixo essa provocação inicial para a gente pensar no papel, não só da família, mas da escola também. E que escola é essa de século XXI? Que conformação de escola é essa? A gente precisa pensar nisso. Fica aí para reflexão.